Memórias Póstumas de Brás Cubas, A Herança, capítulo 46. Esse é o segundo vídeo. Felizmente o meu celular conseguiu me cortar mais uma vez, mas acho que agora eu aprendi. Tô colocando em modo de avião. Vamos esperar que isso não aconteça mais. Então, justamente essa mistura, essa tensão de coisas é que a boa literatura mostra, né? E assim, aí vai ter um outro trabalho, que é o do homem moral, da política, sei lá, do pai, né? Do líder religioso e assim por diante. Vai ter um outro trabalho que é falar, não faça isso. Então, basicamente, a literatura vai fazer, a boa literatura vai falar, olha, preto é preto, branco é branco, cinza é cinza, e não é porque cinza é uma coisa... não sei se meu exemplo não está sendo tosco, né? Mas cinza é uma coisa que todo mundo despreza, é que eu não vou mostrar o cinza, né? Então, melhor ainda, né? Eu vou retratar Hitler. Vamos imaginar que nós não estamos nesse período histórico em que todo mundo concorda que Hitler foi um monstro que está lá sentado no colo do capeta. Não concordamos com isso. Vamos imaginar que nós estamos, Deus o livre, que nós estamos num período daqui 50 anos onde o neonazismo está muito forte, né? Eu quero retratar Hitler. E olha, Hitler tinha umas qualidades pessoais incríveis. Ele tinha uma força de se impor, né? Ele era carismático ao mesmo tempo. Ele tinha uma determinada honra, né? Que transparecia, dava para ver que ele tinha essa força de caráter, né? Embora ele fosse um monstro. Olha o problemão. Eu sou alguém que vai falar sobre a vida de Hitler. E aí, é claro, eu vou mostrar todas as crueldades dele, mas tem essa parte aí. E aí eu acho que é perigoso falar que ele tinha força de caráter, embora ele fosse uma pessoa sem caráter, né? E olha que interessante está ficando o meu livro. Ele tem muita força de caráter, embora ele seja uma pessoa sem caráter no sentido de olhar para o outro humano, né? Olhar para um judeu, por exemplo. Só que eu acho que é muito perigoso fazer isso. Porque tem um monte de neonazista por aí e o neonazista vai pensar que então vamos reviver a memória do Hitler, etc. Ora, eu posso simplificar o meu livro, mas eu estou sendo menos escritor, eu estou ficando menos na arte e estou indo mais eu estou sendo mais um homem político, etc, etc. Então acho que é esse o ponto. Se por outro lado o escritor fica fiel à sua arte, fiel à realidade, lembre-se, a boa literatura é essa, e realidade não é realismo, realidade não é só aquilo que nós conseguimos tocar, isso é materialismo. Se um autor ele é fiel à realidade, ele simplesmente está mostrando. E aí, nos discursos, nos debates, as pessoas usam a argumentatividade para convencer, olha, nós temos que acabar com isso daí, esses grupos neonazistas, etc, etc, etc. Né? É um outro tipo de esforço. Então há um esforço de conseguir ver e depois um esforço de falar, não faça isso, porque isso é ruim. Né? Eu acredito que no limite, se você vê muito bem, você não tem opção. Você vê muito bem, você vai acabar fazendo o que é certo. Né? Você só precisa ver. Né? De forma que os nossos erros vêm porque nós temos uma visão parcial das coisas. Mas essa é uma outra discussão. Mas deixa eu só aplicar essa mesma ideia para criança, por exemplo, na educação dos meus filhos. Né? Eu nunca proíbo os meus filhos de ver filme porcaria. Né? Tem muito filme porcaria. Eu não proíbo os meus filhos de ver programas de TV ruins. Né? Por quê? Porque o meu trabalho é mostrar, é deixar que eles vejam e mostrar algo melhor que aquilo, né? E aí é explicar para eles. Então, o primeiro trabalho é mostrar. Olha, você está assistindo isso daqui, mas olha, existem os filmes do Hayao Miyazaki.
Existe o Chaplin. Chaplin é divertido até para criança. Existe o Chaplin. Existe isso daqui, isso daqui, isso daqui. Então aqui eu estou deixando as coisas aparecerem, que é comparando o trabalho do artista. Deixa que apareça. Deixa que ele assiste o filme Porcaria lá e mostra coisa boa também. Depois um outro trabalho é o trabalho de, olha, esse filme é porcaria por causa disso, 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 daquilo, e você tem que fazer isso daqui e não tem que fazer isso daqui. Eu não gosto de impor porque acaba fazendo um efeito reverso, né? Mas essa é uma outra história. Mas percebeu? Na nossa comparação, o artista é aquele que simplesmente mostra. Né? Então eu vou mostrar, por exemplo, o drama de uma pessoa que se matou. Né? E não é legal falar sobre o suicídio, não é legal. Porque pode acontecer que as pessoas tenham ideias e queiram se matar, etc. Mas se eu sou fiel ao personagem que me apareceu, e esse personagem é um personagem real, por mais que nunca tenha existido de carne e osso, eu vou descrever ele com toda a honestidade possível. Né? E aí o trabalho para como que isso vai agir no mundo real, aí é o trabalho para o leitor quando lê o livro, ou o trabalho para alguém que está criticando, ou alguém que está fazendo campanha contra o suicídio, esse tipo de coisa. Né? E aí pense assim, a verdade mesmo, ela nunca é prejudicial. Nunca é prejudicial. Então, eu vou mostrar... No Brasil tinha lá os seus senhores de escravos, principalmente mais pro sul, né? Na corte. Não mais pro sul, mas na corte. Tinha lá os escravos da cidade, que eles tinham um monte de regarias, né? Então, por exemplo, a gente comentou os escravos que eram postos ao ganho, né? Então, poxa, que nem a Bertoleza, eu já comentei isso diversas vezes, né? Ela tinha que mandar lá 20 mil réis por mês para o seu senhor, e depois ela podia juntar o dinheirinho dela para comprar euforia e tudo mais. Se eu tenho medo de falar isso, porque daí vai parecer que eu estou diminuindo o sofrimento do negro, etc, etc, eu estou escondendo a verdade, porque na verdade a Bertoleza era muito menos triste, vamos colocar assim, do que o escravo que fica na plantação lá, trabalhando 15 horas, recebendo chicotada, morrendo com 23 anos de idade. Né? Então, eu tenho que confiar na verdade de forma que eu não esconda essas coisas que aparecem. O que você viu, meu filho. Não tem como você mentir que você não viu. Quer dizer, não tem como você desver, não tem como você... Só porque você diz pra você mesmo que você não viu, é que não existe. Vai continuar existindo. Ou seja, a verdade vai estar lá. Né? Então, eu tenho que confiar na verdade a tal ponto que eu saiba que no final das contas vai dar certo. Né? Vamos voltar à história da Bertoleza. Bom, sim, ela tinha suas regarias. Mas a instituição em si, o fato de você não poder ter controle sobre o seu próprio corpo, por mais que você seja o escravo bem mais tratado no mundo, isso já é uma crueldade. Percebeu? Então a própria verdade vai me mostrar. Não, é claro que é absurdo, é claro que os negros sofreram demais. Né? Mas eu não tenho medo de dizer que tinha negro que ficava, por exemplo, sei lá, o cara conseguia o dinheiro dele de tarde e conseguia dormir, por exemplo, tirar um cochilo. Eu não tenho medo disso, porque é a realidade. Né? Então eu não tenho medo da verdade, eu não tenho medo da realidade. Né? Bom, vamos continuar. Eu acho que eu fui muito longe, né? Livre, como seu pai arranja essas coisas cá por casa sem dar parte a ninguém. Está direito. Quanto à prata, creio que não libertou a prata? Tínhamos falado na prata, a velha prataria do tempo de Dom José I. Dom José I, a gente está falando lá de 1714. Foi de 1714 a 1777 que Dom José viveu. Então estamos falando lá do meio do século XVIII, né? Isso é uma prataria aí de quase 100 anos de idade. Tínhamos falado na prata, a velha prataria do tempo de Dom José I. A porção mais grave da herança, já pelo lavor, já pela vetustez, quer dizer, pela antiguidade, já pela origem da propriedade. Dizia meu pai que o conde de Cunha, quase vice-rei do Brasil, a dera de presente ao meu bisavô Luiz Cubas, um nobre, né?
Quanto à prata, continuou Cotrim, eu não faria questão nenhuma se não fosse o desejo que sua irmã tem de ficar com ela. E acho-lhe razão. Sabina é casada e precisa de uma copa digna, apresentável. Você é solteiro, não recebe, não... Mas posso casar? Para quê? Interrompeu Sabina. Era tão sublime essa pergunta que por alguns instantes me fez esquecer os interesses. Sorri, peguei na mão de Sabina, bati levemente na palma, tudo isso com tão boa sombra, tão bom semblante, que o Cotrim interpretou o gesto como de aquiescência, ou seja, de concordância, e agradeceu-me. Que é lá, redargui. Não cedi coisa nenhuma, nem cedo. Nem cede? Abanei a cabeça. Deixa, Cotrim, disse minha irmã ao marido. Vê se ele quer ficar também com a nossa roupa do corpo, é só o que falta. Não falta mais nada. Quer a sede, quer o boleeiro, quer a prata, quer tudo. Olhe, é muito mais sumário citar-nos a juízo e provar com testemunhas que Sabina não é sua irmã, que eu não sou o seu cunhado e que Deus não é Deus. Faça isso e não perde nada, nem uma colherinha. Ora, meu amigo, outro ofício. Estava tão agastado, e eu não menos, que entendi oferecer um meio de conciliação, dividir a prata. Riu-se e perguntou-me a quem caberia o bule e a quem o açucareiro. E depois dessa pergunta declarou que teríamos tempo de liquidar a pretensão. Pretensão aqui é reivindicação de uma propriedade, né? Teríamos tempo de liquidar a pretensão quando menos em juízo. Entretanto, Sabina fora até a janela que dava para a chácara, e depois de um instante voltou a propor ceder o Paulo e o outro negro com a condição de ficar com a prata. E eu ia dizer que não me convinha, mas Cotrim adiantou-se e disse a mesma coisa, que não convinha, né? Isso nunca, não faço esmolas, disse ele. Jantamos tristes. Meu tio cônego apareceu à sobremesa e ainda presenciou uma pequena altercação, uma pequena discussão ali, né? Meus filhos, disse ele, lembrem-se que meu irmão deixou um pão bem grande para ser repartido por todos. Mas Cotrim respondeu, creio. A questão, porém, não é de pão, é de manteiga. Pão seco é que eu não engulo. Fizeram-se finalmente as partilhas, mas nós estávamos brigados. E digo-lhes que ainda assim custou-me muito a brigar com Sabina. Éramos tão amigos. Jogos pueris, fúrias de criança, risos e tristezas da idade adulta. Dividimos muita vez esse pão da alegria e da miséria, irmãmente, como bons irmãos que éramos. Mas estávamos brigados, tal qual a beleza de Marcela, que se esvaiu com as bexigas.